Olá pessoal, aqui é Débora Mestica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para fazer mais um vídeo falando sobre a Era de Aquário, a entrada de Saturno e Júpiter em Aquário e também como que a gente pode compreender esse momento que nós estamos passando. Bom, nesse vídeo, como vocês viram aí no título, eu vim falar sobre o lado sombra da Era de Aquário e o que isso tem a ver com o ano do Sol que nós estamos tendo aí em 2020. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o ser humano precisa evoluir para alcançar a grandeza da energia aquariana. E quando eu falar do lado sombra de Aquário, eu vou estar falando do arquétipo do seu oposto complementar, Leão, pela via sombria. Ou seja, não significa que eu estou falando dos leoninos, significa que eu estou falando de uma energia, de um arquétipo. Só que esse arquétipo ele está sendo utilizado de forma errada pela humanidade como um todo, né? É o lado sombra dessa energia leonina que é muito utilizada por nós. E lembrando que nós brasileiros temos o nó do sul no signo de Leão e o nó do norte no signo de Aquário. Então, se nós temos o nó do sul, pode ser que para a nação brasileira esse apego ao nó do sul esteja muito forte, que a gente realmente precisa trabalhar e sair um pouco dessa energia leonina, principalmente em desequilíbrio, porque nós estamos falando de uma forma social. Então é a gente sair dessa sombra leonina e ir para a energia, para a luz aquariana, que é o nó do norte. Então essa mensagem serve muito para os brasileiros, principalmente pelo posicionamento dos nodos lunares. Bom, o que é o lado sombra dessa era de Aquário? A primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que a sombra de Aquário fala muito sobre a vaidade. Ou seja, quando a gente não tem bem trabalhado o sentido de trabalho coletivo, de pensar no outro, de dar destaque às ideias que possa beneficiar os outros, entra em jogo a questão da vaidade. A vaidade fala muito sobre a arrogância, a prepotência e o autoritarismo. Ou seja, justamente por a humanidade ainda não ter evoluído bastante, o que a gente tem aí? A gente tem realmente pessoas que tentam ser altamente autoritárias, que querem ter o controle, o comando, que querem estar no alto do pedestal, no alto do seu trono e vendo o resto da humanidade como simples serventes, como simples pessoas que estão servindo aquele rei. E isso, obviamente, a gente pode colocar para um chefe de Estado, dentro da organização política que nós temos no mundo, mas também dentro das nossas próprias vidas, da nossa própria história. Então, assim, muitas vezes a gente quer ter esse posicionamento autoritário diante das pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós, como patrões, diminuindo o valor dos empregados. A energia aquariana, pelo seu lado luz, trabalha em conjunto, se igualando àqueles que estão trabalhando com ele, que estão ali ajudando, cooperando o trabalho dele. E no lado sombra dessa energia aquariana, nós temos aí as pessoas que são mais autoritárias mesmo, que se sentem maiores, mais importantes, mais poderosas, mais brilhantes que as outras. Então, por essa introdução, já é importante a gente perceber o que a gente precisa mudar como humanidade para alcançar essa grandeza aquariana. E lembrando, o ano de 2020 foi o ano do Sol, na regência maior do ano. E essa regência do Sol, ela enfatizou justamente o lado sombra de Leão. Em todos nós, independente de signo aqui, não importa qual é o signo que você tenha, todos nós fomos ativados nessa energia leonina. Alguns pelo lado luz e outros pelo lado sombra. Então, o que a gente viu muito aí? O que a gente está vendo muito aí na humanidade nesse período? A gente está vendo muito essa questão do egoísmo, do fazer por si, do se preocupar somente com o seu próprio umbigo, de se preocupar apenas com a sua própria saúde, com o seu próprio bem-estar. A gente não viu nenhum movimento em que as pessoas ou o coletivo quisesse sentar para fazer um plano
de negócio para poder, de repente, ajudar as pessoas que estão tendo mais dificuldade para ganhar dinheiro, para poder comprar o seu almoço, porque não está trabalhando, porque teve a pandemia, porque a economia está um caos no mundo todo. A gente viu muito pouco coletivo se unindo para tentar ajudar as pessoas menos favoráveis. E essa é uma grandeza da energia aquariana. Quando a energia aquariana percebe que uma parcela da sociedade ou um grupo tem alguma debilidade, tem alguma dificuldade, o que essa energia faz? Essa energia aciona a mente brilhante de algumas pessoas e faz com que elas inventem, criem, imaginem, visualizem soluções inusitadas, diferentes, que vêm de forma súbita na mente das pessoas, e elas têm ideias brilhantes para poder, de repente, trazer um benefício como, sei lá, nos tempos de hoje, um aplicativo que ajuda mulheres a se comunicar quando elas estão tendo abuso dentro de casa. É claro que tiveram pequenos movimentos, mas a humanidade, ela está se demonstrando muito dividida, muito polarizada, e essa polarização torna o ser humano ainda mais individualista, ainda mais egoísta. Porque já que existe o outro lado, eu vou fazer para o meu lado e eu vou tentar me sair bem dessa situação. E é mais ou menos esse o quadro. A gente está muito no lado sombra da energia aquariana. É como se a gente fosse completamente imaturo, crianças imaturas que não sabem lidar com a responsabilidade que é o amadurecimento humano. E a humanidade vai precisar amadurecer para poder alcançar essa grandeza que é o arquétipo de Aquário e essa energia da era de Aquário que nós estamos entrando. E essa energia começa aí com a conjunção de Júpiter com Saturno no signo de Aquário, ali a 0 grau. Mas o que eu quero dizer é que não é de agora. A gente já está passando por essa transição há muitos anos e se intensificou de 2016 para cá. 2015 e 2016 foi onde a coisa começou a ganhar força e a cobrança começou a aumentar. Nós estamos sendo mais cobrados para deixarmos de ser infantis e crianças inconsequentes para amadurecer realmente e começar a trabalhar de fato na energia da era de Aquário. Uma outra característica da sombra da era de Aquário é o cultivar a idolatria do ego. O que a gente mais vê aí são pessoas idolatrando o seu ego e buscando o cultivo dessa idolatria. E isso a gente vê muito pelos meios de comunicação hoje em dia, que a gente tem aí a internet, as redes sociais. O que é importante para a humanidade hoje? O importante para a humanidade é um coraçãozinho, é o número de visualizações, é uma necessidade de querer aparecer a qualquer custo, até mesmo de forma imprópria. As pessoas fazem coisas ridículas, fazem coisas absurdas para poder ter o olhar da humanidade, para poder ser visto, para poder estar no destaque, estar no holofote. Então, a gente vê que está tendo muito esse cultivo de uma idolatria, né, de egos e egos e egos, né, os egos inflamadíssimos. E muitas vezes esse preenchimento é uma ilusão, porque a pessoa vive iludida e projetando uma imagem de brilho falso ou de grandezas, sabe, que são irreais, que realmente não existem. São pessoas que tentam ostentar uma coisa que não tem, há uma humanidade que está tentando mostrar um poder que não tem, um brilho que não tem, uma felicidade, né? A felicidade extravagante que não tem. E aí colocam vídeos, fazem aí vlogs mostrando a vida linda e maravilhosa, quando na verdade no interior delas muita coisa está indo mal, tão depressivas, tão doentes, tão extremamente ansiosas, porque estão lá conectadas a números, a visualizações, a reconhecimentos, a comentários em vídeos. É isso que a gente está vendo hoje em dia. E uma outra parcela da sociedade, da humanidade, está como? Caramba, essas pessoas têm tanto destaque e eu aqui medíocre. Ninguém sabe quem sou, ninguém me conhece, eu sou tão infeliz. Eu posto uma coisa, ninguém dá um like, ninguém curte, ninguém nem vê a minha publicação, as minhas ideias. E muitas vezes, o que as pessoas fazem em uma situação como essa? Para que eu vou me expor ao ridículo nas redes sociais, por exemplo? Por que
que eu vou sofrer essa dor de poder correr o risco de não ser o holofote, de não ter fama, de não ser conhecido, de não ter meus likes, minhas visualizações? Eu não. Aí nega, né? Se revolta, diz que não quer, quando na verdade essa rede que nos conecta, que são as redes sociais, é uma ferramenta aquariana. Ela funciona e muito bem quando bem utilizada. No início, inclusive, de Facebook e Orkut, essas ferramentas elas exerciam um propósito mais próximo da realidade aquariana, que era informar situações verídicas que estavam acontecendo ao nosso redor. Era uma ferramenta que, por exemplo, o Orkut, existia ali uma área de depoimentos, onde as pessoas faziam depoimentos para as outras, dizendo o que admiravam nelas, e aqueles depoimentos eram depoimentos que eram simplesmente aleatórios. Quem quisesse deixar um depoimento para aquela pessoa, escrevia ali. Não existia um pedido para isso. A coisa simplesmente acontecia dessa forma. Nesse início, nós tínhamos os grupos, umas comunidades pequenas em que as pessoas tinham afinidade com aquele grupo e entravam ali e discutiam. E isso a gente ainda tem hoje. E esse é um dos propósitos da Era de Aquário. É você encontrar as suas tribos para poder entrar nesses grupos e debater, fazer um brainstorming, tentar encontrar soluções, né, para situações complicadas, difíceis, ou para ajudar alguém, ou para ajudar financeiramente alguém, como nós temos aí também hoje em dia. Esses aplicativos e esses sites que ajudam a fazer vaquinhas para poder auxiliar, para poder ajudar uma pessoa a produzir um livro, uma música ou algo do tipo, e pessoas que se afinam com aquilo ali e se interessam e auxiliam, ajudam, contribuem. Isso é lindo. Esse, na verdade, é o propósito das redes sociais. A gente simplesmente não está sabendo usar porque a gente parece um bando de aborrecente, birrento, utilizando essas redes sociais para poder impor as nossas ideias, para poder dizer o que é certo e o que é errado, para poder ir lá xingar alguém, ir lá falar mal de alguém. Ou seja, a gente vê muita agressividade, muita arrogância, muita prepotência nas redes sociais hoje em dia. É o maior destaque de tudo. E muita mentira, muita notícia falsa. Para quê? Para ter destaque, para ter visualizações, para ter clickbait, para se ganhar muito dinheiro através das notícias falsas, porque as pessoas clicam ali, tem as monetizações e pronto, se ganha dinheiro. Ou seja, no fundo, é a sombra de Aquário que está atuando ali, porque as pessoas querem o quê? Através das mentiras. Querem ser vistas, querem estar no topo da lista quando se faz uma pesquisa no Google, por exemplo, ou quando a gente abre qualquer rede, aquilo esteja lá em cima, porque viralizou, porque simplesmente ganhou o olhar do mundo. E isso é a sombra de Aquário. E a gente precisa mudar isso. A humanidade precisa melhorar, evoluir para alcançar a grandeza de Aquário. Uma outra característica da sombra dessa era de Aquário é o famoso falem mal, mas falem de mim. Ou seja, hoje em dia a gente percebe muitas coisas absurdas sendo feitas, sendo faladas, inclusive no meio político, nos noticiários, que é como se fosse um mecanismo aí para manter o holofote em cima de certas figuras políticas, em que são tantas coisas absurdas que são ditas, que são feitas, que são colocadas em vídeo, por exemplo, por youtubers por aí, que simplesmente falem mal, mas falem de mim, mantenham a atenção em mim. E isso tem um propósito, chamado algoritmos. O algoritmo, ele é extremamente importante para manter o holofote em cima de uma informação, de uma pessoa, de um comunicado, de uma imagem, de um produto, de uma venda. Ou seja, o importante é falem de mim. Falem de mim. O importante é estar no topo, é estar em destaque. E seja qual for a informação que esteja ali, pode ser nobre ou não. E na maioria das vezes, no lado sombra de Aquário, não é nada nobre. Muito pelo contrário. Uma outra sombra da era de Aquário é a falta de autocrítica, ou seja,
essa energia, nesse lado sombra, a pessoa não quer ver, não quer enxergar as suas debilidades, os seus defeitos, aonde está errando. Errar? Aonde? Não erro nunca. Eu sou o melhor, eu sou um Deus. Mesmo errando, esse erro é imperceptível porque a minha glória é maior. O meu status é maior que tudo. Então, os erros passam despercebidos. Não existe autocrítica e a humanidade precisa evoluir para alcançar a grandeza aquariana. E uma forma de evoluir é a gente perceber aonde a gente está errando, é a gente ter humildade, porque a energia de luz de Aquário é extremamente humilde. Percebe os seus defeitos através da observação do grupo. O grupo, às vezes, mostra e a pessoa se propõe realmente a mudar. Ou seja, acaba escondendo defeitos e enaltecendo as qualidades. Um exemplo que eu posso dar, por exemplo, são esses vlogs que a gente vê muito aí de blogueiras, que vão filmando a sua rotina, a sua alimentação, que vão filmando a sua vida, mostrando aí, isso em todos os países, né? O Instagram e o YouTube são grandes ferramentas para essas pessoas. E aí elas vão mostrando essa rotina e vão escondendo os defeitos e vão enaltecendo as qualidades, ou as qualidades maquiadas, né? É tudo muito maquiado para mostrar um lado que é irreal, que é falso. E com isso, os próprios produtores ficam vendo os seus vídeos nas redes sociais e passam a acreditar naquela realidade, e quando voltam para a realidade que é dura, que às vezes dói, que não é tão feliz e que não é tão perfeita, entram em depressão, não sabem lidar com a dor de não ser perfeito, de não ser uma vida linda, mágica, de fantasia, de princesa, que a própria pessoa passa a acreditar por falta de autocrítica. E esse é o custo da fama a qualquer custo. E a gente vê muitas pessoas doentes, e não só pessoas, mas também com esse boom das redes sociais, até as autoridades, chefes de Estado, pessoas de cargos importantes brigando em Twitter, em vídeos no YouTube, debatendo, gritando. Nossa, né? Quando a gente vê isso é até assustador. A gente olha e fala, nossa, quem são essas pessoas que estão no comando dos barcos aí, dos países, das nações aí, né? Que é isso? Parecem moleques brigando na defensiva por críticas. Que coisa doida, né? Então é aquilo, não tem a autocrítica. Quando alguém critica, vira um menino birrento, uma menina birrenta e começa a falar aí nas redes sociais, e são pessoas que deveriam ter uma certa diplomacia, um certo tato, uma certa elegância, ou pelo menos uma maturidade. O mínimo que a era de Aquário pede é maturidade. O oposto de Aquário, que é Leão, é a criança do zodíaco. É a criança que brinca, que se diverte, mas no lado sombrio é a criança inconsequente, é a criança birrenta, é a criança que faz um escândalo no supermercado porque a mãe ou o pai não está levando o brinquedinho que ele quer. Então, esse é o lado sombra da era de Aquário, e é o que a gente mais vê por aí. Existe uma frase que fala o seguinte: a pessoa prefere ser o primeiro numa pequena aldeia do que o segundo em Roma. E isso, inclusive, eu extraí do livro da Maria Eugênia de Castro, que é o livro dos signos. Mas o que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer, eu preciso estar no trono, eu preciso estar reinando. Então, se eu sei que a minha capacidade só vai até essa vilazinha, e eu preciso de muito mais estudo, muito mais estratégia, muito mais conhecimento para chegar a uma Roma, para dominar uma Roma, então, para eu não ter esse trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou ser o primeiro nessa aldeiazinha aqui. Pronto. Aí eu já sou um rei. E aí a pessoa se sente o rei do mundo, porque ele tem ali meia dúzia de pessoas idolatrando a ele. E isso é uma coisa que a gente vê demais. Muitas pessoas sendo o primeiro na pequena aldeia porque não conseguem ser o primeiro em Roma. E o não ser o primeiro em Roma é uma frustração. Então é um rei frustrado que pega a vilazinha ali e faz um grande estrago ali, porque a soberba, a arrogância, a tirania sobe a cabeça daquele ser ali que prefere ficar naquele patamar
mais baixo, aonde ele pode dominar as pessoas mais humildes e mais ignorantes também. Então isso é muito comum de se ver no lado sombra dessa era de Aquário, da energia aquariana. Esse lado sombra não ouve crítica e nem conselhos. Como assim, né? Para que eu vou ouvir conselhos e críticas de outras pessoas? Eu sou o rei. E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, aprimorar para alcançar a grandeza da era de Aquário. É importante a gente aprender a ouvir, é importante a gente ouvir as críticas, se autocriticar, se autoavaliar, ouvir os conselhos que as pessoas estão dando, porque sim, existem visões diferentes da nossa. A energia aquariana é assim, existem outras visões, outras cabeças, outras ideias. E quando a gente se abre para essas novas ideias, para essas novas percepções, a gente muda. Quando a gente nega as críticas e os conselhos ao nosso redor, a gente está simplesmente falando que não estamos abertos a nada. Eu sou o ser supremo do mundo. Não existe ninguém mais importante do que eu e do que as minhas ideias e do que aquilo que eu acredito. Pronto, eu sou o rei do mundo. E isso é terrível. E isso é o que empaca a evolução e o progresso no mundo, na humanidade. Lembrando que Aquário é o progresso. E a sombra do progresso é simplesmente a estagnação. É o não progresso. É o achar que tudo já está perfeito do jeito que está. E lembrando, nós temos o eixo nodal sul em Leão, na casa 6 do mapa do Brasil, e o eixo nodal norte na casa 12, em Aquário. E sim, não é nada fácil a gente ir para o progresso na energia aquariana, nós como nação. Mas com a era de Aquário batendo aí a nossa porta, é importante a gente largar o osso do individualismo, da arrogância, da prepotência, da energia leonina. E uma outra energia que vem da sombra de Aquário, que é um pouco a energia leonina aí, é a fúria de Leão. A fúria dessa energia leonina, do arquétipo de Leão, é assustadoramente cruel e dramática. Então, quando a criança fica birrenta, ela se torna altamente agressiva, faz um drama enorme, faz um barulho ensurdecedor e cria aquele caos, aquela coisa, porque, nossa senhora, foi contrariado. E essa fúria vem com violência, vem com ataques, vem com guerras, vem com bombas, vem com tudo isso. E é importante a gente tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a gente está sendo chamado para a era de Aquário. E a gente precisa evoluir como seres humanos, trabalhar essa fúria, compreender ideias, entender que pessoas têm ideias, têm crenças, têm sentimentos, têm gostos diferentes da do rei. Se aquele rei tem um gosto específico, ele que fique com o seu gosto específico, mas não obrigue outras pessoas a terem o mesmo gosto que ele. E é daí que vem a fúria de por que as pessoas não estão gostando da mesma fruta que eu gosto? Todos têm que gostar da mesma fruta que eu gosto. Prenda todos, mate quem me desobedecer. E assim vem essa violência toda que a gente vê por aí. Obviamente, a sombra da energia aquariana é problemas com hierarquias. Como assim existirem 2 reis, 3 reis, 4 reis, 4 pessoas, 4 cabeças líderes ali comandando uma equipe, comandando uma empresa, comandando um país? Como assim compartilhar com outras pessoas o seu poder? E isso precisa acabar. A gente precisa se igualar, a gente precisa se ver como irmandade, que são iguais, mas com ideias, sentimentos, gostos diferentes. E é aí que vem a diversidade, e essa diversidade faz essa salada linda, traz as mudanças, faz essa reciclagem, uma coisa que era de uma forma, quando a gente mistura as ideias, mistura os gostos, mistura os conhecimentos, vira uma outra coisa incrível. Isso é a beleza da era de Aquário. Então, quando a gente une as cabeças, quando a gente une os gostos, quando a gente une as ideias, simplesmente a coisa fica muito divertida e muito diversificada. Todos podem usufruir um pouquinho de cada coisa, porque existem pessoas que gostam de maçã, outras de uva, outras de banana, outras de damasco,
E a vida é isso. E a humanidade tem vivido há bastante tempo com pessoas dizendo que a gente não deve morder a maçã, nem comer a maçã de forma nenhuma, e que a gente coma, por exemplo, banana. Os subordinados têm que comer banana. Por que que eles vão comer o fruto da sabedoria? Não, dê banana para eles. E assim nós vivemos e temos que mudar isso. E uma outra característica da sombra da era de Aquário é uma verdadeira aversão, medo mesmo de qualquer competição. A sombra de Aquário detesta competir, porque existe um grande risco daquela pessoa que se coloca num pedestal perder para uma outra mente brilhante. Então, para que vai correr o risco? Por isso que muitas vezes votos, eleições, debates assustam esses seres, porque ali está tendo um jogo de ideias, uma certa competição de saber. É um exemplo que eu estou dando. E o lado sombra da energia aquariana simplesmente foge disso. Foge, porque para quê? Eu já sou perfeito, eu já sei de tudo, ninguém precisa saber, ninguém precisa ver as minhas fraquezas. Sabe aquilo que eu falei antes de maquiar a verdade, colocar videozinhos ali todos pomposos e lindos? É mais ou menos isso. Para que eu vou competir? Para que eu vou debater? Para que eu vou me juntar com outras mentes pensantes e brilhantes se eu posso ser oprimido, se eu posso ser ofuscado por outras pessoas? De jeito nenhum. Deixa a humanidade pensar que eu sou o maior. Deixa como está, porque se eu for, as pessoas vão ver que eu sou fraco, que eu tenho defeitos, ou que eu sou incapaz, né? Fraco ou fraca, né? Então, é muito comum a gente perceber as pessoas se escondendo desses encontros e dessas competições que existem por aí. Elas simplesmente fogem disso, como o diabo foge da cruz. Então, se a gente, na nossa própria vida, faz isso, é importante a gente se autoanalisar, se autocriticar, se autoperceber e ver até que ponto que a gente está maquiando os nossos defeitos e até que ponto a gente está realmente mostrando a nossa essência e a nossa verdade. É importante a gente ser original. A energia aquariana traz uma característica que é essencial, que é ser original. É mostrar o seu lado mais eu possível para o mundo ver. Cheios de defeitos, cheios de qualidades, cheios de fraquezas, cheios de virtudes. O importante é a humanidade começar a ser original, ser o que é de verdade, estar conectado com a sua verdade para poder se unir com outras pessoas que são autênticas e essas mentes autênticas se unirem e fazerem uma reforma mundial para uma evolução humanitária. Nós, seres humanos, precisamos evoluir para alcançar a grandeza da energia aquariana. E é importante dizer, tanto a energia aquariana quanto a energia pisciana são dois arquétipos, são dois signos, que a humanidade ainda não conhece a grandeza deles, não consegue alcançar a grandeza desses dois arquétipos, mas a gente está começando a aprender, estamos começando no processo, então que a gente perceba a sombra dessa energia aquariana, para que a gente possa se autoavaliar, se autocriticar e começar um processo de transformação e mudança. E essa foi a mensagem desse vídeo que eu deixo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar um joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.